Bom, aqui nós vamos analisar, pessoal, orações coordenadas, mas não tudo. Não tudo. Porque depois eu tenho que falar de forma específica do e depois eu tenho que falar de forma específica do ponto e vírgula. Então, orações coordenadas só uma parte. A gente começa com orações coordenadas 6.1 assindéticas. Vocês lembram do conceito de orações coordenadas assindéticas? Lembram? São aquelas que não apresentam a conjunção. Nas orações coordenadas assindéticas, eu posso pontuar com vírgula ou ponto e vírgula. Então, olha só, por exemplo, letra A. João veio, falou comigo, foi embora. Então, João veio, falou comigo, foi embora. Existem aqui, pessoal, 3 orações. Mas eu não tenho nenhuma conjunção, né? João veio e falou comigo, mas foi embora, por isso foi embora, não tem nada. Então, é oração coordenada assindética, oração coordenada assindética e oração coordenada assindética. Eu posso colocar vírgula se eu quiser, mas, vou copiar aqui, ó. Mas, tranquilamente, eu poderia colocar, pessoal, ponto e vírgula. Também estaria correta a minha reescrita se fosse com ponto e vírgula, porque tanto faz. Tá aqui, ó. Então, quando houver orações coordenadas assindéticas, aquelas que não apresentam a conjunção, eu posso pontuar com vírgula se eu quiser ou com ponto e vírgula. Não há problemas aqui. As duas estão corretas. Beleza. E o 6.2? E quando houver sindéticas? Bom, aqui é o que eu digo que eu mostro só uma parte. Porque com as sindéticas, o que mais está aparecendo em prova de concurso é o ponto e vírgula. É o ponto e vírgula, que eu analisarei quando chegarmos ao ponto e vírgula. Então, por enquanto, entre uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética, regra geral, vírgula obrigatória. Tá, então, de novo, ó, o que a gente vai ter que ver mesmo é o ponto e vírgula aqui, é o que cai. Mas, por enquanto, entre uma coordenada assindética e uma coordenada sindética, vírgula obrigatória. Regra geral. Deve estar triste porque seu time perdeu. Deve estar triste porque seu time perdeu. Foi à festa, mas ficou pouco. Olha só, pessoal, deve estar triste porque seu time perdeu. Deve estar triste, oração coordenada assindética. Porque seu time perdeu, oração coordenada assindética explicativa. Nem precisa saber que é uma explicativa, tem que saber que é uma oração coordenada assindética. Regra, vírgula obrigatória. A regra, quando fala regra geral, já dá um pânico, né? Porque a gente sabe que tem um monte de detalhezinho. É mais ou menos isso. Foi a festa, mas ficou pouco.
Ó, foi a festa, oração coordenada assindética. Mas ficou pouco, oração coordenada assindética adversativa. E aqui é o mas, tá, pessoal? Tem a regra geral, que é a vírgula. Mas, olha aí vem o específico, Jana, o mas aceita também ponto e vírgula antes dele. Não que nós possamos usar, mas para a prova, ponto e vírgula antes do mas não está errado. Regra geral do mas, vírgula antes. Mas eu não quero, foi o que eu falei, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós chegaremos ao que cai, que é o ponto e vírgula. Mas por enquanto, regra geral, vírgula. Agora, a regra geral cai pouco aqui. O que eles cobram mais de vocês são essas particularidades. Agora vamos a uma particularidade. A pontuação da conjunção E. Aqui falta, infelizmente, um pouco de consenso entre os gramáticos da língua portuguesa. Mas qual é a lógica geral? Assim, ó. Pessoal, letra A. E aditivo. E aditivo. Tá? Quando eu tiver um E aditivo, na língua portuguesa, eu coloco vírgula antes com sujeitos diferentes. Regra tradicional. Mas mesmo assim eu não consigo falar que esta vírgula é obrigatória. Eu tenho que ficar aqui no campo do opcional. Tá? Deveria ser obrigatória, mas as bancas não estão cobrando como obrigatória. Beleza. Então esse é o E aditivo. Por exemplo, pessoal, Luiz fez o jantar e os amigos lavaram a louça. Então, Luiz fez o jantar. Quem é que fez o jantar? Luiz. Sujeito. E os amigos lavaram a louça. Quem é que lavou? Quem é que lavou a louça? Os amigos. Sujeitos diferentes, vírgula antes. Tá aí. Agora, olha só. Letra B. O E poderá ser adversativo. O E adversativo, pessoal. O E adversativo poderá ser E, poderá ser E não, poderá ser E sim. Daí ele equivale ao mas não, mas sim. Daí é a lógica do mas. O mas adversativo, até vi um pouquinho antes aqui com vocês, regra geral é vírgula. Pode ponto e vírgula, a regra geral é vírgula. A mesma coisa o E. O E vai ter a mesma regra do mas, vírgula antes. Pode ponto e vírgula? Pode, mas a regra geral é vírgula. Portanto, pessoal, olha só. Pedro não estudou e tirou boas notas. Então, isso aqui é adversativo, né? Pedro não estudou, porém, tirou boas notas. Pedro não estudou, vírgula, e tirou boas notas. Mas, Pedro não estudou, mas tirou boas notas. Então, tá aí, pessoal. Dúvidas? Com vocês. Muito bem, pessoal. Então,
Fala, Gabi, pode falar. Esse adversativo aqui, eu vi uma banca dando como opcional, tá? Mas a regra geral é obrigatória. FGV deu como opcional. FGV deu como opcional. Sim, se o sujeito se for adversativa, prevalece a regra da adversativa que tem que colocar vírgula, menos FGV. FGV dá como opcional, né? Tirando a FGV, a gente tem de colocar vírgula, mesmo sendo o mesmo sujeito, porque o que vale aqui é a adversidade, é o nexo adversativo que vale. Tá bem? Tirando a FGV, tirando a Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente coloca a vírgula obrigatória, desde que não seja FGV. Desde que não seja FGV. Mais alguma? Jana, Gabi? Mais alguma dúvida? A dos sujeitos diferentes é geral nas bancas como opcional, né? A do adversativo é para FGV. Foi? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, agora, orações adjetivas e explicativas, sabe o que vale mais aqui? Vocês até me perguntaram hoje. Vale mais aqui não confundir com o aposto. O que vale mais aqui, porque assim, pessoal, eles gostam de perguntar a razão para usarmos as vírgulas. E muitas vezes a gente confunde a oração adjetiva e explicativa com o aposto. Então, vale muito aqui a não confusão com o aposto. Por exemplo, pessoal, o Flamengo, que é o time de João, perdeu novamente. Então, o Flamengo, vírgula, que é o time de João, vírgula, perdeu novamente. Letra B. Machado de Assis, o melhor escritor que tivemos era muito irônico. Machado de Assis, vírgula, o melhor escritor que tivemos, vírgula, era muito irônico. Aí, pessoal, vem a banca e pergunta assim para vocês. As vírgulas foram usadas devido à mesma razão. Sim ou não? O Flamengo, vírgula, que é o time de João, vírgula, perdeu novamente. Depois, Machado de Assis, vírgula, o melhor escritor que tivemos, vírgula, era muito irônico. As vírgulas foram usadas devido à mesma razão. A resposta de vocês é bem simples, é sim ou não. Não tem nada mais do que isso. E aí, pessoal? É sim ou é não? Quando a prova de concurso pergunta para vocês a mesma razão, nunca esquece, essa razão, pessoal, é uma razão sintática, não é uma razão semântica, é uma razão sintática. Então, sintaticamente, que é o time de João, é uma oração adjetiva explicativa. Tá aqui, ó.
Porque, senhor, observa, nós temos o pronome relativo que bem no início da oração, vírgula e o quê? E nós temos a oração. Tá, professor, mas eu acho que a de baixo é a mesma coisa. Por quê? Porque também tem o quê e tem oração. Ah, não. Até tem que e oração, que tivemos. Mas a vírgula não está antes do quê? A vírgula que marca a oração adjetiva explicativa, ela vem imediatamente antes do quê? Aqui não tem vírgula lá. Aqui é uma restritiva. Então, vale o início aqui, ó. Portanto, o melhor escritor que tivemos, isso aqui é uma coisa mais complexa, eu fiz de propósito, isso aqui tudo é o aposto. E dentro do aposto que tivemos, dentro do aposto, há uma oração adjetiva restritiva. Lembra que a restritiva não tem vírgula antes. Então aqui, pessoal, são motivos diferentes. O motivo só seria o mesmo se eu tirasse da letra A o que é. O Flamengo, vírgula, o time de João, vírgula, perdeu novamente. Daí não é mais oração. Aí é aposto. Aí seria aposto. Então, a oração adjetiva explicativa, ela começa com o que logo após a vírgula. Começa com o que logo após a vírgula. Aqui não, aqui tem o que, mas não tem vírgula antes. Então, cuidado, pessoal, que dá uma confusão. Acho que antes, não lembro se foi a Gabi que perguntou, a Jana que perguntou. Sim, dá uma confusão entre aposto. Então, aquela frase que eu coloquei de aposto lá no início, deixa eu pegar aqui, ó. O Brasil, país mais populoso da América do Sul, é aposto. Agora, se eu colocasse o Brasil, que é, mudaria tudo. Ao colocar que é, seria uma oração adjetiva explicativa. Eu sei que é um detalhezinho, mas é importante. Foi a Gabi, né? Perfeito. Então, cuidado. De novo, última vez. Oração adjetiva explicativa. Depois da vírgula, vem o pronome relativo aqui. Pessoal, depois aqui, ó. Supressão ou omissão do verbo. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. João acertou muitas questões. João acertou muitas questões. Ponto e vírgula. Luiz, poucas. O que eu entendo, pessoal? Isso, o importante aí é fazermos questões, né? Começarmos a praticar por meio de questões. A gente está finalizando aqui a nossa teoria hoje em mais uma aula, né? Para finalizar uma teoria, e nós vamos começar com questões e é bem bacana, pessoal, porque a gente consolida o conteúdo e começa a enxergar nos enunciados, que muitas vezes separado assim a gente consegue enxergar, na hora da questão a gente se perde, né? Então, o próximo passo é esse. João acertou muitas questões, Luiz poucas. Ó, Luiz acertou poucas. Então, aqui houve, pessoal, a omissão ou a supressão do verbo. João acertou muitas questões, Luiz acertou poucas. Eu irei hoje. Ponto. Eles amanhã. O que eu entendo aqui, pessoal? Eles irão. Então, houve a supressão do verbo. Eu marco com a vírgula. Lembra, aqui, ó, antes eu entendi, acertou.
Eu irei hoje, eles amanhã, eles irão. Está aqui, omissão do verbo ou supressão do verbo. Mas é vamos assim dizer, tranquilo, né? Omissão, supressão do verbo. Bom, agora, pessoal, temos aqui observações finais. Alguma dúvida em relação aos pontos anteriores? Por favor, fiquem à vontade. Ok? Muito bem. Então, observações finais. Pessoal, comentários ou orações intercaladas. Primeiro ponto importante. Qual é a pontuação que eu uso para comentários ou orações intercaladas? Eu posso colocar entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses, tá? Entre vírgulas, travessões ou parênteses. Por exemplo, pessoal, quando colocamos assim, ó. João, acreditem vocês, virá. Observa, pessoal, que a frase normal é simplesmente João virá. O acreditem vocês é o comentário. Então, posso colocar entre vírgulas, João, acreditem vocês, virá. Entre travessões ou entre parênteses. Aqui. O comentário, que é a oração intercalada, ele não pertence à oração. Eu poderia colocar em qualquer lugar. João virá, acreditem vocês. Acreditem vocês, João virá. Então, eu poderia colocar, pessoal, em qualquer lugar. Certo? Depois, observa só. Expressões explicativas ou retificativas. O que é isso? Primeiro eu vou dar a pontuação para vocês. Posso colocar entre vírgulas o normal ou entre travessões. Não coloco entre parênteses, tá? Não coloco entre parênteses. Agora, o que nós temos aqui, ó? O que nós temos aqui, pessoal? Temos o seguinte. Primeiro, eu coloco explicativas. Ou seja, isto é, por exemplo, retificativas. Aliás, digo, ou melhor, e uma observação. Pessoal, elas não são fixas. Daqui a pouco eu posso retificar com isto é. E daqui a pouco eu posso explicar com ou melhor. Então elas não são fixas. E às vezes, olha aqui, ó, por exemplo, quer dizer, daqui a pouco quer dizer é uma explicativa, daqui a pouco quer dizer, pessoal, é uma retificativa, tá certo? Então não há uma coisa fixa aqui, uma tradicionalmente explicativa a saber, né? A saber. Mas de novo, eu posso inverter. Uma explicativa pode se tornar uma retificativa, ou uma retificativa pode se tornar uma explicativa. Não dá para decorar, é o contexto, tá? Mas a pontuação é obrigatória. Por exemplo, João, aliás, mentiu de novo. Então, esse aliás não pertence à frase. A frase seria João mentiu de novo. Obrigatoriamente, o aliás tem de ficar entre vírgulas. Tá certo?
Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, vamos fazer o nosso intervalo. Depois do intervalo a gente vai ver vírgula depois de parênteses ou travessão. Será que existe isso? Vírgula com mais de uma função, será que existe ou não existe? Então, façamos o nosso intervalo. Voltaremos 10 horas e 45 minutos. Até daqui a pouco.